Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa noite já, na verdade, né? Pelo horário aqui. Bom, eu vou fazer esse vídeo, um vídeo assíncrono, portanto, para nós tratarmos, né, de acordo com o nosso cronograma de aulas, né, nosso plano de ensino, para tratarmos da história indígena de Goiás nos séculos XVIII e XIX. É claro que isso aqui é apenas um sobrevoo, eu não vou entrar em maiores detalhes por falta de tempo, mas vocês têm duas leituras basilares que eu sugeri e indiquei, sendo uma delas obrigatória, e que deve constar o diálogo com esse texto no estudo dirigido que vocês estão realizando esses dias, né? É o texto 8 de Suelen Siqueira Júlio, Damiana da Cunha, uma Índia entre a Sombra da Cruz e os Caiapós do Sertão, Goiás, 1780-1830. Eu sugeri a leitura do capítulo Damiana, né, que é um capítulo específico sobre a trajetória dessa Índia, da página 107 à página 157. Essa é a dissertação de mestrado da minha colega e grande historiadora, professora Suelen Júlio, que atualmente realiza o seu doutorado lá na UF. Eu também fiz uma sugestão de leitura complementar, um artigo da professora Mary Karash, da Universidade de Auckland, sobre a demografia indígena da capitania de Goiás, né, nessa passagem aí para a província, né, entre os séculos XVIII e XIX, tá? Então, esses dois textos certamente entram em detalhes que eu não poderei entrar nessa breve exposição, mas eu gostaria de colocar alguns aspectos gerais dessa história indígena, né, ou dessas histórias indígenas da capitania e, após 1822, da província de Goiás, nos séculos XVIII e XIX. Tá? Primeiro aspecto que a gente deve considerar... Bom, antes de entrar nesse tocante, deixa eu apenas fazer uma recapitulação aí dos temas que a gente já viu ao longo dessa disciplina. Né? Nós iniciamos, quando entramos aí propriamente nos temas da história do Planalto Central, da história do que hoje chamamos de região centro-oeste, ou dessa imensa, dessa área a oeste do Brasil, né? Nós iniciamos tratando da experiência histórica do povoamento humano do Brasil Central, né, do que a gente chama hoje de Brasil Central, ou de acordo com aquele texto que lemos do Rodrigo Santos, o povoamento humano dos domínios do Cerrado, né, trabalhamos isso, vimos como aqui, desde pelo menos 12 mil anos, tem se encontrado registros arqueológicos de uma presença humana de povos que originariamente vieram da região andina, né, provavelmente ali dentro de um processo migratório desencadeado pelo fim da glaciação e pela extinção da megafauna, que era portanto, aí a alimentação fundamental dessas populações humanas que viviam na região andina. Então, eles vêm se deslocando, seguindo a megafauna, e chegam, estacionam aqui nos domínios dos cerrados, né? Nessa região que hoje chamamos de Brasil Central, ou fronteira oeste da América do Sul, e passam a desenvolver aqui uma vida que misturava agricultura com caça, né? Períodos de sedentarismo com períodos de nomandismo, né? Havia aqui a prática de uma agricultura de rotação, uma agricultura então que oscilava aí períodos
de utilização de um determinado trecho do solo e depois identificado o esgotamento desse trecho, mudava-se para um outro trecho de solo, de modo que aquele que havia sido utilizado pudesse se recuperar, né? Então, essas são algumas das características aí centrais dessa população de paleoíndios, né, que habitou aqui o Brasil Central antes da chegada dos europeus. Tá? O texto do Rodrigo entra em outros ricos detalhes a respeito disso. Em seguida, tratamos de maneira igualmente sucinta, o que é uma pena, daria uma disciplina apenas sobre esse assunto, tratamos do início da conquista e colonização portuguesa das chamadas Minas de Goiás. Né? Esse processo foi desencadeado ali no início do século XVIII, a partir da descoberta das minas. Né? Vimos que havia um processo de exploração aurífera já encadeado ali e significativo nas Minas Gerais. Né? O Porto do Rio de Janeiro atuava ali como polo como polo agregador dessa grande região mineradora nas Minas Gerais e também como polo de interligação entre as minas e a Europa, mas também as minas e áreas interioranas do Brasil, como, por exemplo, a região do Rio da Prata, que alimentava as Minas Gerais com os seus gados, né? Muares, gado bovino, charque, coisas assim. Tá? Dentro do processo, então, conectado a esse processo de exploração das Minas Gerais, descobre-se por volta da década de 1720 ouro no que veio a ser chamado posteriormente de Minas de Goiás. Tá? E aí os portugueses, quando digo portugueses, me refiro basicamente à coroa, os seus agentes político-administrativos, né? a própria Igreja Católica, mas também particulares, né? Gente comum que deixava Portugal ou deixava outras regiões da América Portuguesa, essa gama de atores que chamamos de portugueses, né? Ou luso-brasileiros, para aqueles que já viviam aqui, passaram a ocupar a região. Ocorre que essa ocupação ela desencadeou tanto processos, no caso aqui para Goiás especificamente, né? Processos de migração, de imigração para a região, migração interna, com esses novos atores e sujeitos que vinham deslocando-se de outras regiões da América, a procura de ouro aqui, como também a chegada dos africanos. A gente viu isso, a chegada dos africanos, nós vimos a partir dos textos de Mério Karachi e de Maria Lenk como leitura complementar. Né? Vimos como essas populações africanas, especialmente povos e sujeitos históricos advindos da região da mina da Guiné, né? Menos da África centro-ocidental, Congo e Angola, mas principalmente da região das minas, né? Como esses sujeitos históricos africanos e afrodescendentes constituíram aqui práticas sociais, práticas culturais, que tiveram um peso e um relevo imenso na constituição do lugar, na constituição da própria vida social aqui em Goiás, na capitania de Goiás, né? Para não contar no papel fundamental que esses africanos tiveram na própria exploração do ouro, na história econômica da região. A história política da região, a partir dos africanos, também é contada pelo texto de Mério Karachi, né? Quando ela destaca a formação de comunidades africanas e afrodescendentes aqui, a partir do papel fundamental das irmandades,
né? Então as irmandades, principalmente a Irmandade do Rosário, mas não somente, a Irmandade de São Benedito e outras, constituíram-se então em espaços em que os africanos e escravizados ou livres ou forros, né? Não podemos restringir a categoria africano ou afrodescendente apenas a escravidão. Havia africanos aqui que não eram escravos, que eram livres, que eram libertos, que eram forros, tal. E esses africanos e seus descendentes constituíram aqui práticas de comunidades, constituíam práticas políticas e espaços comunitários a partir de, por exemplo, das irmandades, que garantiram a eles, por exemplo, a conquista da liberdade a partir da parceria com seus confrades, né? Os confrades dentro das irmandades se reuniam para pagar um enterro, para custear o enterro, o sepultamento de um membro da confraria ali da irmandade hipossuficiente, que não tinha condições de sustentar o seu próprio funeral, né? Então os irmãos se reuniam para custear esse funeral. Houve casos também de irmãos, de membros da Irmandade, que se reuniram para comprar a liberdade, né? Que juntaram ali algum pecúnio e compraram a liberdade de um escravizado que sofria maus tratos, de um senhor cruel, né? Um senhor que, enfim, violava e excedia os limites do castigo e da violência aceitáveis ou toleráveis aí dentro de uma ética cristã nos quadros dessa sociedade escravista. Ocorre que, além dos africanos e dessa interação a partir da escravidão, da constituição aqui em Goiás, nas Minas de Goiás, de uma sociedade escravista, é preciso considerar também que essa região era densamente ocupada antes da chegada dos portugueses. Embora a demografia histórica, portanto, os dados a respeito dessas populações indígenas que habitavam aqui a região antes de 1720, portanto, antes da abertura aí das Minas de Goiás, da descoberta do ouro e do ingresso aqui de levas de portugueses, luso-brasileiros e, em seguida, de africanos, trabalhadores africanos, né, escravizados, principalmente para a região. Antes da chegada desses elementos externos à região, a essa fronteira oeste da América do Sul, havia aqui contingentes imensos distribuídos principalmente no que a gente chama de bacia do Araguaia-Tocantins, né? Nessa imensa região aí ao redor e integrada às dinâmicas fluviais do Araguaia-Tocantins, uma população indígena variada, né? Há registros que falam aí em cerca de 20 nações indígenas que viviam às beiras, às margens do Araguaia-Tocantins, entre aí as Minas de Goiás e depois entre as capitanias do Mato Grosso e de Goiás, no século XVIII, cerca de 20 nações indígenas, né, com populações imensas. Como é que a gente sabe isso? Basicamente, como eu disse, os registros numéricos, as fontes quantitativas dessa demografia indígena, elas são muito escassas. A gente tem dados muito indiciários, muito dispersos, para você ver mais detalhes a respeito dessa obscura demografia da fronteira oeste da América do Sul. A época em que africanos e portugueses chegaram aqui, dessa demografia indígena, né? Eu sugiro que você dê uma olhada no texto complementar de Mério Carache, intitulado Índios Aldeados, um perfil demográfico da capitania de Goiás, 1755-1835. Mas, de um modo geral, sabemos dessa intensa presença indígena a partir das fontes coloniais portuguesas. As fontes coloniais portuguesas dão conta, por exemplo, da grande dificuldade que os portugueses, a coroa, a Igreja Católica, né, as ordens missionárias e os colonos tiveram para controlar, dominar, né,
o rio Araguaia e o rio Tocantins. E, claro, as suas terras conexas, né? Uma região riquíssima em minério, mas também com grande potencial agropecuário, mas que representou, principalmente em função da resistência indígena, um obstáculo imenso à ocupação, ao domínio, conquista e efetiva ocupação portuguesa do Brasil Central. Os povos indígenas, essas cerca de 20 nações indígenas que viviam aí ao longo da bacia do Araguaia Tocantins, e que eram os verdadeiros senhores, não somente desses rios, mas os senhores dessas terras aqui, antes da chegada dos portugueses no início do século XVIII, né? Da chegada, eu digo, claro, o rio já vinha sendo percorrido por europeus desde o século XVII, mas a presença, tentativas de conquista e de domínio efetivo do rio, dos rios, da bacia do Araguaia Tocantins e das terras aqui do Brasil Central, data basicamente ali do século XVIII, do início do século XVIII. Né? Lembrando que um momento fundamental das tentativas de conquista e de colonização do Brasil Central foi a fundação das capitanias de Goiás e do Mato Grosso em 1749. 1749 marca, então, a ação mais incisiva da coroa portuguesa, no sentido de, primeiramente, efetivamente conquistar e colonizar a bacia do Araguaia Tocantins, até esse momento permeada e tomada de povos indígenas hostis à presença portuguesa aqui, mas também havia um objetivo, a gente viu isso a partir do texto do Fernando Lobo Lemes e também da Maria Verônica Campos, né? Havia também o interesse da coroa em, graças à implantação de formas político-administrativas, eclesiásticas e jurisdicionais de justiça, especificamente, controlar o desgoverno que eram as Minas de Goiás. As Minas de Goiás que haviam sido fundadas ali, abertas, né, para exploração desde 1720, era um território amplo aqui para conflitos entre elites coloniais, era um território amplo para conflitos entre colonos e povos indígenas, né? Graçava aqui a região uma condição de desgoverno, de sertão, né? Não no sentido ecológico que hoje nós damos, mas o sertão como espaço desgovernado, como espaço desprovido da autoridade régia. Né? Então, em 1739, a coroa portuguesa funda Vila Boa de Goiás, Vila Boa é fundada antes mesmo da própria capitania, né? As Minas de Goiás ficam inicialmente subordinadas à capitania de São Paulo. Em 1739 é fundada Vila Boa de Goiás. A partir disso, uma série de arraiais, que eram pequenas comunidades menores que vilas, né, de julgados, vai sendo implantada aí ao longo do território das Minas de Goiás, especialmente no sentido sul-norte, né, no sentido mais para o que hoje seria o Tocantins. A exploração mineradora ela é desengatada a partir do ingresso de africanos, trabalhadores africanos na região, é desengatada também com o crescente interesse de portugueses que vinham de Portugal enfim, em busca desse Eldorado minerador, né, que Goiás representava, outros contingentes populacionais da própria América Portuguesa também se deslocam da Bahia, se deslocam de Pernambuco, se deslocam de São Paulo, né, das Minas Gerais, e vêm aqui em busca do Eldorado, buscar aí terras e ouro, depois o diamante também, né, com o distrito diamantino e tal. Enfim, ocorre que quando essa complexidade política, social e econômica é desengatada com a fundação das Minas de Goiás em 1720, de Vila Boa de Goiás em 1739, e depois
confirmando-se aí a presença e os olhares do rei sobre a região. Em 1749, com a fundação da capitania de Goiás e do Mato Grosso, no mesmo ano, né? A gente já estudou aqui a importância para a coroa que havia aí a fundação que essa estratégia de fundação dessas duas capitanias possuía, né? Controle da fronteira com os domínios espanhóis, mas também controle interno, domínio sobre esse sertão. Já tratamos disso. Todo esse processo social, econômico, político, mas também cultural, ele teve sim um impacto decisivo sobre a vida das populações indígenas que viviam aqui. É esse o tema dessa aula, é sobre isso que a gente deve falar, sobre como essas populações indígenas, tão variadas entre si, né, muitas delas em processos ali de territorialização anteriores à chegada dos portugueses aqui, mas também vivenciando todos os traumas, as contradições aí desse contato violento, mas igualmente interativo e rico em experiências históricas, com a sociedade luso-brasileira, com essa sociedade mineradora que tenta tomar conta do Rio a partir de 1720, a partir das minas de Goiás. Então, o primeiro aspecto que a gente deve considerar é que essa região, né, das minas de Goiás, depois das capitanias de Goiás e Mato Grosso, a partir de 1749, né, era uma região densamente povoada por nativos, mas a documentação que dá conta de um registro quantitativo dessa presença indígena, ela é muito escassa. A gente sabe do papel, do protagonismo e da importância dessas cerca de 20 nações que viviam às margens do Araguaia Tocantins, a partir de uma documentação qualitativa, uma documentação de teor administrativo, que dá conta, então, de como esses indígenas, muitos deles, não todos, mas muitos deles, resistiram a essa presença estrangeira, exógena, aqui. Né? Como esses indígenas, então, se relacionaram de maneira pacífica ou litigiosa com essa sociedade colonial que ia se estruturando aqui a partir da exploração mineradora e, depois de meados do século XVIII, a partir da exploração agropecuária. Esse é um ponto interessante que eu falei pouco. Ocorre que, na verdade eu falei isso em outras aulas, né? É o Eldorado, né? É o ouro que atrai colonos, migrantes para essa região, migrantes luso-brasileiros, portugueses, mas também aqueles que vieram compulsoriamente, como os africanos. O ouro, são as minas e a promessa de enriquecimento nesse Eldorado, que eram as minas de Goiás. É a exploração mineradora que desengata esse processo migratório e a implantação aqui de uma economia colonial, o que marcará decisivamente a consolidação desse povoamento luso-brasileiro nas minas de Goiás será, doutra feita, a pecuária. Né? Então, se ali em 1720 o primeiro impulso colonizador e conquistador deu-se a partir do interesse na exploração aurífera, né? E sobretudo com o avançado século XVIII, ali em 1740, 1750, quando o ouro já entrava em sua curva declinante, né? Já atingir ali em 1750 o seu ápice, a exploração aurífera do Brasil já alcançava o seu ápice, com quase meio século de exploração aurífera, e iniciava, então, o seu lento declínio. A partir disso, esses colonizadores, essa população colonial que havia chegado aqui pelo faro do ouro, passa a direcionar os seus esforços econômicos e sociais para uma outra atividade, que se tornará uma atividade marcante no povoamento e colonização
da bacia do Araguaia-Tocantins e dessa região a oeste da América Portuguesa, que será a pecuária. Tá? Então, a pecuária e, portanto, a invasão dos territórios indígenas para a criação de gado, né, marcará essa nova fase aí da economia colonial nas Minas de Goiás, especialmente a partir de meados do século XVIII. Tá? A partir de meados do século XVIII, quando o ouro já não dava o que dava antes, já era uma atividade em processo de decadência. Tá? A pecuária será esse mote aí que eu não vou dizer substituirá, porque o ouro continuará sendo explorado na capitania de Goiás, mas progressivamente essa outra atividade, a pecuária, vai ganhando relevo na economia colonial a partir da segunda metade do século XVIII. E, claro, a pecuária contribui para pressionar ainda mais os territórios indígenas nativos, os territórios indígenas que, eventualmente, ainda não haviam sido afetados pelo avanço da colonização. Então, o gado, ele, tal como hoje, né, mas naquele momento, dentro ali dos quadros da colonização portuguesa do Brasil Central, o gado ele será o grande inimigo das populações indígenas. Né? Quando eu digo gado, é claro, não estou falando do bicho especificamente, mas dessa economia colonial desengatada a partir da exploração pecuária. Tá bom? Então, as primeiras aldeias que foram implantadas, as primeiras missões, não é, religiosas, claro, quando a gente fala em colonização portuguesa, eu já disse que, ao falar em colonização portuguesa, estamos falando de uma diversidade imensa de sujeitos históricos. Não é? Desde a coroa, que tem seus próprios interesses, não é? As missões religiosas, a Igreja Católica. A colonização, ela não é somente um processo econômico. Você não consegue compreender a expansão ultramarina europeia entre os séculos XVI e XVIII apenas observando a história econômica desse processo. É preciso também observar a história cultural religiosa. Né? Levar a fé, levar a cristianização a essas populações chamadas de infiéis, chamadas de pagãs, como eram tratados os índios do Brasil, era um mistério, era um dever tão importante quanto explorar economicamente esse território. Tá? Para nós, hoje, que passamos por um processo de secularização, muitos de nós, né? Que tem a ver ali com a modernidade ocidental, com o iluminismo do século XVIII, enfim, e com a vida a vida moderna ocidental, é difícil, às vezes, captar como a religião tinha um papel fulcral, um papel fundamental nesses processos de conquista e colonização desengatados por europeus aqui na América. Né? Então, eles não só vinham explorar o açúcar, criar gado, extrair ouro, eles vinham também levar a fé. E isso era algo muito importante, sobretudo numa época em que a Igreja Católica ela caminhava ali para e passos com as formações políticas estatais. Então, a coroa portuguesa ela possuía uma espécie de parceria, né, digamos assim, trocando em miúdos, uma espécie de parceria com a Igreja Católica, que a autorizava ideologicamente. Né? Então, essa autorização cristã e católica da colonização será algo muito importante para as duas principais monarquias que ocuparão aí grandes faixas de terra e que tentarão exercer soberania e domínio sobre grandes faixas de terra na América do Sul, que foram o Império Português, a coroa portuguesa e a coroa de Castela, a coroa espanhola. Tá? Então, esse mote religioso será muito importante aqui. Pois bem, as principais aldeias, portanto, cristãs, né, as principais missões religiosas implantadas nas Minas de Goiás, elas foram
fundadas ali na década de 1750, né, as primeiras, 1750. Você tem ali em 1751 a fundação da aldeia de São Francisco Xavier, né, pelos jesuítas. Essa aldeia ela reunia cerca de 600 índios da etnia Chacriabá, tá bom? E ficava próxima às margens do que hoje é o Rio Formiga, né? O Rio Formiga é um afluente do Rio Tocantins. Isso foi em 1755. Em 1751, perdão, a aldeia de São Francisco Xavier é fundada em 1751, de São Francisco Xavier. É fundada em 1751, com cerca de 600 índios Chacriabá, às margens do Rio Formiga, pelos jesuítas. Isso é um detalhe importante. Os jesuítas, eles serão os fundadores das primeiras missões religiosas que tinham por objetivo catequizar esses povos indígenas que viviam no Brasil Central. Tá? Em 1755, 4 anos depois de São Francisco Xavier, é fundada a aldeia, também pelos jesuítas, de São José do Duro, que ficava a leste do Rio Tocantins. Tá? São José do Duro ela foi formada inicialmente com 250 índios Acroá, os índios, famosos índios Acroá, que viviam ali no norte do Tocantins, no que hoje é o norte do Tocantins. O que é que acontece? Como o processo de ocupação, conquista, ocupação e colonização portuguesa do Brasil Central, especialmente ali das Minas de Goiás, é desengatado ao longo do século XVIII, ocorreu um processo aqui, quando comparado com as áreas açucareiras, por exemplo, do litoral do Brasil, um processo retardado de implantação de missões religiosas que visassem a catequese dos índios. A gente tem aldeias e missões religiosas comandadas por jesuítas, carmelitas, beneditinos, franciscanos, no Vale Amazônico, no Nordeste açucareiro, na região ao sul do Brasil, né, mais ao sul do Brasil, desde pelo menos os séculos XVI e XVII. Mas nas Minas de Goiás e nessa região do Brasil Central, essa presença de missões religiosas será um fenômeno datado do século XVIII. E como vocês estão vendo, ali já de meados do século XVIII. Né? E aqui em meados do século XVIII, para passos com a fundação aqui, em 1751, de São Francisco Xavier, e em 1755, de São José do Duro, ali nas margens do rio Tocantins, ambos, né? Com índios Chacriabá e Acroá, sob liderança dos jesuítas, está acontecendo ao longo de toda a América Portuguesa, a partir de um comando advindo da coroa portuguesa em Lisboa, uma transformação muito grande da política indigenista portuguesa. Né? Quando eu falo política indigenista, eu falo daquela política elaborada por colonizadores para povos indígenas. Tá? Qual é a mudança aqui radical que está acontecendo? É a implantação do chamado Diretório dos Índios. Em 1759, né, um documento, uma lei chamada Diretório dos Índios, ela é elaborada e imposta a todas as capitanias da América Portuguesa. Já expliquei aqui que quando falo América Portuguesa, estou considerando que a América Portuguesa era dividida basicamente, ali até meados do século XX, em dois territórios político-administrativos independentes. O Estado do Brasil, que compreendia ali as capitanias do litoral e do Brasil Central, incluída aí a partir de 1749 Goiás e Mato Grosso, e o Estado do Grão-Pará e Maranhão, que vai mudando de nome ao longo do tempo, mas que constituía, no que hoje seria, que a gente chamaria hoje de Amazônia, não havia essa expressão à época, uma outra entidade político-administrativa. Pois bem, em 1759, um documento que havia sido elaborado inicialmente para a Amazônia, portanto para o estado do Grão-Pará e Maranhão, chamado Diretório dos Índios, elaborado pelo irmão do Marquês de Pombal, grande aí, secretário do rei Dom José I,
em meados do século XVIII, o Francisco Xavier de Mendonça Furtado, né, o irmão do Marquês de Pombal. Esse documento ele é elaborado inicialmente para a Amazônia e depois ele é transposto para toda a América Portuguesa, portanto, para todas as capitanias, tanto do Grão-Pará e Maranhão, quanto do estado do Brasil. O que é que esse documento previa? Pois bem, esse documento ele previa inicialmente a tentativa por parte da coroa portuguesa de retomar o seu controle, ou na verdade de tomar o controle sobre as populações indígenas. Até então, as populações indígenas do Brasil ou da América Portuguesa, elas eram, quando eu falo populações indígenas, me refiro basicamente, nesse caso aqui, às populações aldeadas, as populações indígenas aldeadas, portanto, as populações indígenas que estavam, de alguma maneira, submetidas à ordem colonial. Não estou me referindo aos índios dos sertões, aos povos indígenas não contactados por essa colonização, tá? Aos povos indígenas chamados bárbaros ou tapuios, não é? Como se dizia vulgarmente à época, né? Para todos aqueles povos que não estavam submetidos à soberania do rei de Portugal. Então, até então, essas aldeias indígenas espalhadas por toda a América Portuguesa, elas gozavam de uma autoridade importante exercida por parte dos jesuítas. Então, os jesuítas eles tinham um controle imenso, especialmente na Amazônia, mas isso também se refletia em outras áreas da América Portuguesa, sobre as terras desses aldeamentos, que eram terras muitas vezes imensas, eram grandes fazendas, né? Em que se explorava de tudo, desde gado e açúcar até drogas do sertão. Mas eles também controlavam o acesso à importante mão de obra indígena. Né? Eu tenho dito isso recorrentemente, o braço e o trabalho indígena foram importantíssimos ao longo de toda a colonização. Então, a construção aqui de uma sociedade escravista não se deu apenas com o trabalho africano. É preciso dizer isso. O trabalho africano, claro, terá uma centralidade econômica e social imensa. Né? O papel do tráfico atlântico e das conexões com a África terá um exercício estruturante sobre a constituição da sociedade colonial luso-brasileira aqui. Mas os indígenas jamais deixaram de igualmente serem acionados, requisitados, muitas vezes compulsoriamente, a trabalharem nessa sociedade. Isso tanto na sociedade do extrativismo da Amazônia, do estado do Grão-Pará e Maranhão, com a exploração das drogas do sertão, onde os indígenas tinham um papel fundamental na exploração do cacau, né? No próprio trabalho nos engenhos, como no próprio trabalho das fazendas de gado, né? Dos jesuítas, nos engenhos, também havia engenhos de açúcar na Amazônia, e outras drogas, a salsa-parrilha, a canela. Os indígenas tinham um papel muito importante na coleta e manufatura dessas drogas do sertão, que eram destinadas ao mercado europeu, mas também tiveram um papel destacado na economia açucareira, né? na exploração madeireira por toda a América Portuguesa, enfim. Os índios foram efetivamente trabalhadores ao longo de toda a colonização portuguesa em toda a América. Né? O seu trabalho jamais foi dispensado ou dispensável por parte dessa colonização. E os jesuítas eram, até ali meados do século XVIII, em vários territórios da América Portuguesa, no sul, na Amazônia, no Brasil Central, os controladores dessa força de trabalho. E isso criava um mal-estar, criava uma série de rivalidades, tanto com a coroa portuguesa, quanto com os fazendeiros luso-brasileiros, que desejavam acessar essa reserva de mão de obra e, sim, nem falei do papel dos índios na história militar da América Portuguesa, que é igualmente importante. Os índios
aliados dos portugueses, travaram as principais batalhas contra outros povos indígenas não aliados. Né? Essa, inclusive, segundo a professora Beatriz Perrone Moisés, grande historiadora de São Paulo, será a grande divisão ordenhada, né, pelos portugueses para tratar os povos indígenas no Brasil. Em sua variedade, em sua imensa diversidade étnica, os povos indígenas eram tratados pelos portugueses como aliados ou inimigos. Os aliados tiveram um papel fundamental no trabalho, junto às economias coloniais, mas também como força militar, eram sempre aliados de primeira hora nas guerras travadas por portugueses, tanto contra outros europeus, contra os franceses na costa, contra os espanhóis, mas também contra outros povos indígenas, especialmente contra outros povos indígenas, o chamado perigo interno, né? Os povos indígenas não aliados, inimigos dos portugueses. Pois bem, então o diretório, primeiro, tinha como principal objetivo permitir à coroa portuguesa exercer um controle efetivo sobre essas populações indígenas aliadas, aldeadas, né? Que eram, de alguma maneira, tinham um contato muito mais direto com os jesuítas, e os jesuítas acabavam ali explorando de maneira quase monopolizada tanto a força de trabalho quanto as terras desses índios, né? As terras dos aldeamentos desses índios. De modo que se você precisasse da força de trabalho, como um fazendeiro, tal, algo assim, você teria que primeiro passar pela intermediação dos jesuítas. E isso desagradava a coroa portuguesa. Então, o diretório ele primeiro determina a expulsão dos jesuítas, né? E a incorporação desses aldeamentos ao patrimônio régio. Então, a partir de 1759, com o diretório, os povos indígenas deixam de estar sob as ordens, esses povos indígenas aliados e aldeados deixam de estar sob as ordens e os cuidados dos jesuítas e passam, então, a ser controlados pela própria coroa portuguesa, que vai escolher várias estratégias de relação governativa de acordo com o lugar. Então, lá no Nordeste colonial, por exemplo, foi comum que os antigos aldeamentos, que muitos datavam inclusive do século XVI, fossem elevados à categoria de vila. Então, se transformavam ali em vilas secularizadas, né? Não mais controladas por um religioso jesuíta. Tá? Não significa que essas vilas não tinham o seu pároco e que a religião, a igreja, a catequese não fosse importante. Não. Dentro dos quadros do diretório, as funções e os afazeres religiosos foram transferidos para outras ordens, beneditinos e carmelitas, por exemplo. Tá? E os jesuítas enquanto os jesuítas foram expulsos, né? Mas a religião e a catequese, a cristianização desses índios continuou sendo, para a coroa portuguesa, um afazer muito importante, sobretudo porque identificava-se nesse momento que a cristianização adequada desses povos indígenas era condição sine qua non para que eles, de fato, se integrassem à colonização portuguesa, para que eles se tornassem súditos fiéis do rei de Portugal e não sujeitos às intempéries aí da lealdade, né? De modo que eles não oscilassem em sua lealdade. Tornar-se cristão era, para a coroa portuguesa, uma condição fundamental para que o índio tornasse igualmente um bom vassalo, tornasse um leal vassalo ao rei de Portugal. Então, no âmbito do diretório dos índios, será igualmente importante o estímulo ao casamento misto, né, o casamento entre índios e não índios. Né? O diretório dos índios fará um elogio, uma apologia da mestiçagem com os povos indígenas. Né? Nesse momento, os indígenas eles deixam de ser vistos essencialmente como inimigos da colonização e passam a ser vistos por parte da coroa portuguesa
como parceiros. Mas para que eles fossem de fato parceiros, era preciso que fossem, antes de tudo, civilizados, ou, como dizia-se à época, cristianizados. Era necessário ensinar aos índios os deveres da religião católica e também os deveres de uma vida colonial adequada, dentro daquilo que se entendia como uma vida colonial adequada. Ou seja, os índios precisavam abandonar seus antigos modos de vida, né, suas práticas culturais, e adotar o estilo de vida colonial católico, o estilo de vida dentro dos quadros da colonização. É claro que a gente está falando aqui de um processo de violência étnica profundo, né? Dentre as estratégias utilizadas pelo diretório para impor esse modo de vida colonial e católico às diferentes etnias indígenas no contexto da aplicação do diretório, a gente destaca, por exemplo, a proibição de que os índios falassem seus próprios idiomas. A partir daqui, a imposição do português, da língua portuguesa, será violentamente colocada como estratégia de cristianização, né, e de imposição de um modo de vida alheio aos povos indígenas, tá bom? Bom, então, dentro dos quadros do diretório, portanto, a partir ali de meados do século XVIII, né, do final da década de 50 até o final do século XVIII, outros aldeamentos serão criados na capitania de Goiás, né? Esses aldeamentos, eles terão um papel muito importante no que a gente chamaria de uma história da territorialização colonial nas Minas de Goiás, né? Das territorializações. Por que isso acontece? Porque a partir da chegada dos portugueses aqui, da implantação dessa sociedade mineradora e depois pecuária, né? A partir da chegada das missões religiosas e da constituição aí dessa cadeia de aldeamentos religiosos e missionários aqui na capitania de Goiás, é preciso dizer que, apesar do diretório aqui, como eu já disse em outro momento e repito agora, a catequese jamais deixou de ser uma estratégia importante para o contato dessa sociedade colonial com os povos indígenas, tá? A religião era vista como grande estratégia para a civilização desses povos indígenas. Mas o diretório, a partir aqui da criação da implantação do diretório na capitania de Goiás, uma série de outros, então, aldeamentos indígenas vão sendo implantados. E esses aldeamentos vão alterar radicalmente a vida indígena aqui. Então, a vida dessas populações nativas será muito alterada. Por quê? Do ponto de vista de uma história das territorializações indígenas, ocorre que a implantação desses aldeamentos tinha por objetivo fundamental retirar os índios da mata, retirar os índios do que eles chamavam de sertão, tirar os índios de sua vida desregrada, nômade pelos sertões. A gente já viu aqui que nem todos esses povos indígenas eram nômades, né? Muitos deles eram seminômades ou variavam aí no seu estilo de relação, na sua forma de relação com o solo, mas na cabeça de um colono, ou de um governador, ou de um religioso, nos quadros da colonização portuguesa, eles eram bárbaros que viviam dentro da floresta, dentro do mato, sem plantar, sem colher nada, sem ter os regramentos de uma vida sedentária. E para que isso fosse combatido, era necessário, então, retirar essas populações indígenas do sertão, do mato, da floresta, e trazê-los para um aldeamento, onde ali seria imposta uma disciplina catequizadora, o ensinamento da fé, né? Mas também as características básicas de uma vida considerada civilizada dentro dos quadros da colonização portuguesa, que tinha a ver com a prática da agricultura, a prática do comércio, né? Os hábitos culturais cotidianos, né? As vestimentas, tinha a ver com a adoção do português, fundamentalmente, né? E outras características aí dessa vida portuguesa colonial
nas Minas de Goiás. Em 1755, é instalado o aldeamento São José de Mossamedes, que será uma aldeamento fundada pelo Barão de Mossamedes, o governador da capitania de Goiás, ali na década de 50, e que terá um papel muito importante nessas territorializações indígenas, né, na história dessas territorializações indígenas. Muitos índios, muitos povos indígenas foram deslocados, então, de suas antigas habitações, de suas antigas moradias nativas e trazidos aqui para Mossamedes, a partir de 1755. Mossamedes se tornará o principal aldeamento da capitania de Goiás. Tá? Então, vocês certamente ouvirão muito falar, quando forem ler sobre história indígena na capitania de Goiás, do aldeamento de Mossamedes, porque ele foi o maior da capitania, o mais importante, aquele que agregou o maior número de indígenas dentro de seu território. E, claro, foi em Mossamedes onde viveu a nossa famosa Dona Damiana da Cunha. Damiana da Cunha viveu no aldeamento de Mossamedes, como vocês devem ter visto a partir da leitura do texto de Suelen Júlio. Em 1775, foi fundada na Ilha do Bananal uma outra aldeia, a aldeia da Nova Beira. Né? Se Mossamedes foi habitado não apenas, mas basicamente por índios Caiapó, Nova Beira, em 1775, foi habitada pelos Carajá e pelos Javaé. Só que Nova Beira, instalada ali na Ilha do Bananal, né, ali no rio Araguaia, não teve uma vida longa. Essa aldeia ela foi rapidamente desfeita, né, durando muito, muito pouco. Tá bom? Daqui a pouco eu falo dos motivos da decadência de muitas dessas aldeias implantadas aqui na capitania de Goiás. Em 1780, foi implantada a aldeia de Dona Maria I, uma homenagem à própria rainha de Portugal, à época, a Dona Maria I. Né? Essa aldeia de Dona Maria I, a aldeia Dona Maria I, o aldeamento, recebeu índios Caiapó, que vinham transferidos do Mato Grosso. Isso será algo muito recorrente. Quando eu falo que a presença de missões religiosas aqui, a fundação desses aldeamentos e a implantação aqui de uma economia e de uma sociedade coloniais serão motivos de alteração radical da vida indígena, da vida nativa, eu quero dizer, dentre outras coisas, que a implantação desses aldeamentos provocou grandes deslocamentos indígenas. Então, toda vez que uma comunidade indígena tem que deixar seus locais tradicionais de habitação e vir para um aldeamento, ora, você está falando nesse processo de um deslocamento. Há aqui a constituição de uma nova territorialização, provavelmente dentro dos quadros de uma violência étnica. Muitos desses índios vinham para os aldeamentos a partir da construção de acordos, de alianças com os portugueses, mas ocorria também casos de conflito aberto, de que quando a chamada redução dessas comunidades indígenas se dava por meio da violência física. Né? O que também não quer dizer que, ainda que de maneira aliançada e a partir de um pacto estabelecido, uma vez dentro dos aldeamentos, essas populações aliadas dos portugueses não estivessem vulneráveis a uma série de violências, como a gente vai ver depois. Mas, de qualquer maneira, a vinda dessas populações para os aldeamentos, que era um espaço colonial, embora reapropriado, reterritorializado pelos indígenas, mas tratava-se de um espaço colonial. Né? Um espaço imposto pela presença portuguesa e missionária católica aqui nas Minas de Goiás. Uma vez chegando a esses aldeamentos, essas populações vivenciavam, desde o deslocamento até a implantação nesses novos espaços, histórias de desterritorialização e de reterritorialização. Aprender um novo modo de viver,
aprender uma nova forma de se relacionar com a terra e uma nova forma de vida comunitária. É claro que a vida na aldeia era completamente diferente daquela vida que os índios estavam habituados, né? E em muitos casos, a gente está falando de uma vida imposta pela colonização, baseada em trabalhos forçados, em violência étnica, né? Com a imposição de modos culturais diversos, de práticas sociais diversas, alheias a essas populações indígenas. E está aí a razão, uma das razões para que muitos desses aldeamentos sofressem com intensos processos de deserção. Os índios fugiam, né? Voltavam para as matas e para a sua vida comunitária anterior. Tá? Então, ou estamos falando dentro aí dessa história dos aldeamentos. Dentro dessa história dos aldeamentos, a gente está falando de uma história de deslocamentos diversos e de reassentamentos de populações indígenas em outros espaços, né? Daí porque foi muito recorrente que indígenas de diferentes nações abandonassem as aldeias, né, como uma forma de resistência, portanto, ao trabalho forçado, às mudanças radicais de seu modo de vida. Ok? Então, em 1780 é implantado o aldeamento de Dona Maria I, com índios Caiapó transferidos do Mato Grosso. Veja só, eles vieram deslocados do Mato Grosso para a capitania de Goiás e foram ali implantados no aldeamento Dona Maria I. O aldeamento Dona Maria I, fundado em 1780, ele vigorou até 1800, ele existiu até 1833. Mas foi um aldeamento que sofreu muito com deserções, com fugas e com a resistência indígena. Né? A resistência indígena nesses aldeamentos dava-se especialmente em função da exploração escravizada do trabalho desses índios. Então, muitos índios dentro do aldeamento eram sujeitos a trabalhos forçados, a condições de escravização, o que, inclusive, à época, violava a lei. Tá? A lei do diretório, que garantia aí o ordenamento jurídico da política indigenista na segunda metade do século XVIII, ela proibia veementemente a escravização dos povos indígenas. Tá? Os povos indígenas no Brasil, ao menos de um ponto de vista legal, eram livres, viviam sob liberdade, embora odiernamente fossem escravizados. A escravização indígena foi uma realidade, apesar de uma prática ilegal, mas foi uma realidade ao longo de toda a história do Brasil colonial. E mesmo dentro dos quadros do diretório, que foi aí, integrou aí um ordenamento jurídico em meados do século XVIII que garantiu a liberdade dos índios. Isso tem a ver, mais uma vez, reforça a ideia de que o trabalho indígena foi, de fato, muito importante para a colonização portuguesa. Então, em 1788, foi fundado um outro aldeamento igualmente muito importante, que foi o aldeamento de São José do Carretão, ou conhecido como Carretão do Pedro III, uma homenagem ao filho da rainha Dona Maria I, a um dos filhos da rainha Dona Maria I, Pedro III. Tá? Esse aldeamento foi fundado em 1788, e segundo Mary Karachi, ele será, depois de Mossamedes, o aldeamento mais importante da capitania de Goiás. Então, se Mossamedes era ali o primeiro aldeamento da capitania e depois da província de Goiás, a partir de 1822, o Pedro III do Carretão será o segundo mais importante aldeamento da capitania. No início do século XIX, um viajante francês chamado Auguste de Saint-Hilaire, ele notou que muitos índios Caiapó não viviam mais efetivamente no seu principal aldeamento, que era o aldeamento de São José de Mossamedes, como falei, o principal aldeamento da capitania de Goiás e aquele onde viveu Dona Damiana da Cunha, tá? O Saint-Hilaire, ele percebeu que muitos indígenas passavam ali, chegavam a Mossamedes, mas alternavam períodos de vida em Mossamedes com uma vida
nos chamados matos, na floresta, uma vida fora do aldeamento. Isso acontece por quê? Acontecia basicamente porque, enquanto não jesuítas aqui, né, para os religiosos, para os missionários, para os colonos, para a coroa portuguesa, o aldeamento era um espaço de confinamento, era essa a ideia, né? Era confinar os indígenas dentro de um espaço controlado, de modo que ali eles pudessem ser adequadamente catequizados e ensinados nos ditames e ensinamentos aí da vida colonial portuguesa, né? Esse era o objetivo fundamental do aldeamento, era um espaço de civilização e de catequese. Mas isso por parte dos missionários, dos colonos e da igreja e da coroa portuguesa. Mas para os indígenas, o fato é que o aldeamento ele estava para muito além desse sentido português ou aportuguesado do confinamento, né? E a fronteira que separava na cabeça de um português típico o aldeamento do mato, o aldeamento dos territórios que estavam fora do aldeamento, né? Não fazia sentido para o indígena. Então era muito comum que o indígena ele deixasse o aldeamento para, por exemplo, visitar parentes que estavam fora, parentes que estavam em territórios alheios à colonização portuguesa. Então, isso muitas vezes era confundido pelos administradores do aldeamento como uma fuga. Na cabeça do indígena não era uma fuga. Ora, ele não se sentia ali preso, não é, confinado àquele espaço, embora a colonização quisesse confiná-lo. E ele ia visitar seus parentes, ele ia passar temporadas fora do aldeamento, muitas vezes de maneira natural, sem que para ele aquilo constituísse um problema. Mas era um problema para a colonização portuguesa que visava catequizar aquela população e controlar a sua força de trabalho fundamentalmente, né? Então a migração, apesar do intento, né, das autoridades coloniais, o aldeamento terminou por ser muito mais que uma estratégia de confinamento. Há um grande livro sobre esse assunto, é o livro Metamorfoses Indígenas, da professora Maria Regina Celestino de Almeida, que é um grande trabalho sobre como os indígenas também transformaram o aldeamento. Geralmente a gente enxerga o aldeamento como simples espaço de confinamento, espaço de imposição étnica, religiosa, de violência, né? de trabalhos forçados. O aldeamento era tudo isso, mas também é preciso considerar que os índios, dentro de sua agência, dentro do seu protagonismo, também conseguiram territorializar o aldeamento a seu favor e transformar o aldeamento também em um espaço de reivindicação por direitos dentro do que era possível naquela sociedade, uma sociedade tendencialmente hostil aos povos indígenas, aliás, tal como é hoje, né? E reivindicar espaços ali mínimos de sobrevivência, de autonomia, né? Era dentro do aldeamento que o indígena conseguia ter a sua roça, ter, enfim, suas produções, né? E garantir, muitas vezes, algum espaço de autonomia, como foi o caso de Dona Damiana da Cunha, que vocês viram aí no texto da Suelen. Daqui a pouco eu falo mais sobre ela, né? Quer dizer, havia então uma intensa migração motivada aí por esses aldeamentos, né, e por essas territorializações dentro do quadro da colonização, e essas migrações afetaram a vida indígena. É claro que a vida indígena, após a chegada e colonização portuguesa desses territórios, ela foi sim duramente, muitas vezes duramente afetada, né? E os indígenas vão resistir ao trabalho escravo, vão resistir, de acordo com aquilo que estava disponível, à supressão dos seus territórios, né? As pressões que exerciam fazendeiros e colonos locais contra suas áreas, muitas vezes conquistadas e garantidas perante a própria coroa portuguesa, e isso transformará Goiás em um palco de intensos conflitos entre indígenas e colonizadores, mas também em um território amplo de experiências históricas para essas populações indígenas, né? Em 1784, né, como eu disse, então, estava falando há pouco,
O aldeamento Pedro o Carretão, ele é fundado, né, Pedro III do Carretão, e ele deveria abrigar os índios Xavante. Há um grande documento, não deu tempo de trabalhá-lo aqui, infelizmente, mas há uma grande fonte, uma excelente fonte sobre a, 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 a chegada dos Chavantes ao aldeamento Pedro III do Carretão, né, a rendição dos Chavantes, que eram povos hostis aos portugueses e que aqui na década de 80 são rendidos, enfim, fazem um pacto, uma aliança com os portugueses e passam a viver em Pedro III do Carretão. Tá? Na primeira metade do século XIX, a insalubridade, né, da vida indígena nesses aldeamentos era uma das marcas tristes desses aldeamentos em Goiás. Tá? Então, ao longo de todo o século XIX, mas principalmente ali na primeira metade, falará-se muito como a vida dos índios era penosa nesses aldeamentos. A principal razão dessa vida penosa nos aldeamentos por parte das populações indígenas era a prática dos trabalhos forçados. Né? Então, os trabalhos forçados dentro dos aldeamentos eram o principal motivo das fugas, por exemplo. Foi realizado um censo em 1832, um censo na província, né, de Goiás, em 1832, e foram recenseados 994 índios. Você veja como era, nesse momento, subdimensionada a população indígena da capitania de Goiás, da província de Goiás, né? Foram recenseados 994, quer dizer, menos de 1.000 índios em toda a capitania de Goiás, segundo o censo de 1832. Ocorre que desses 994 índios, né, apenas 50,4% deles, na verdade, metade deles, né, cerca de metade, já não vivia nas aldeias, nas missões religiosas. Né? Segundo a América Arache, 50,4% dos indígenas recenseados em 1832 não vivia mais nas aldeias. Portanto, 49,6% dos índios apenas recenseados estavam em aldeias e em missões religiosas na província de Goiás. É um número bastante interessante. E esse número enseja, por exemplo, a leitura de que os aldeamentos foram um projeto fracassado na capitania e província de Goiás a partir do século XIX. Né? Os indígenas, não, a partir de sua resistência, de sua força humana, não aceitaram a imposição de práticas socioculturais violentamente impostas a eles, né? Mas também não aceitaram a vida, a dura vida, muitas vezes com privações alimentares, com privações de saúde e com a recorrente exploração compulsória de sua força de trabalho dentro dos aldeamentos. Então, muitas populações indígenas e muitos contingentes populacionais indígenas terminaram, de fato, por fugir dos aldeamentos, abandonando esses espaços da colonização, né? E essa fuga era sim, uma forma de resistência, tá? Era uma forma de resistência. Pois bem, gente, já vou caminhando para o final. Eu peço que todos leiam o texto de Suelen, porque tudo isso que eu estou falando aqui de maneira genérica é iluminado a partir do texto da Suelen Júlio e da história que a Suelen conta da vida de Dona Damiana da Cunha, que foi uma líder indígena caiapó, que teve um papel fundamental na constituição do aldeamento de Mossamedes e na redução de populações indígenas caiapó que viviam no Mato Grosso, trazendo-as, então, tirando-as do sertão e trazendo-as para o aldeamento de São José de Mossamedes. Né? Ocorre que a gente não deve, isso é uma lição da nova história indígena, que é uma área muito interessante
e muito dinâmica da historiografia brasileira na atualidade, a gente não deve tratar os povos indígenas como um bloco homogêneo todo. É claro que se havia uma série de distinções entre as próprias etnias indígenas, né, a gente também deve considerar que, mesmo dentro, dentro do mundo dos Kayapó, dentro do mundo dos Chavantes, dentro do mundo dos Chacriabá, dos Acroá, havia sujeitos históricos ali. Né? O indígena, ele, tal como qualquer ser humano, ele é sim sujeito histórico. Portanto, ele não pode ser enquadrado meramente em concepções preconcebidas do ser. Né? Muitos povos indígenas constituíram experiências de aproximação com os portugueses, enquanto outros constituíram experiências de distanciamento e de resistência, de afastamento para com a população colonial luso-brasileira. Né? E também houve aqueles indivíduos que ocuparam espaços do meio, espaços de transição, espaços de intermediação. Dona Damiana da Cunha, que foi criada, né, dentro dos quadros ali da colonização portuguesa, após um assalto de sua aldeia, quando ela ainda era criança, né? A aldeia nativa, não o aldeamento, mas a aldeia nativa dos Kayapó, onde Damiana vivia, quando criança, é assaltada por uma bandeira portuguesa, por uma expedição bandeirante portuguesa, e Dona Damiana é levada para a Vila Boa de Goiás, ainda criança. Ela recebe esse sobrenome, nome e sobrenome, a partir do apadrinhamento do próprio governador. O governador, Dom Luiz da Cunha e Menezes, ele apadrinha Dona Damiana e outras crianças Kayapó que foram trazidas pelos bandeirantes para a Vila Boa de Goiás, após a invasão da sua aldeia, né, dessa aldeia nativa, Kayapó. E ali, Dona Damiana, ela é ensinada dentro dos quadros do cristianismo, é ensinada nos afazeres da religião católica, cresce junto dessa sociedade colonial, mineira e pecuarista ali do século XVIII, né? Aprende, portanto, as lições e, enfim, a cultura colonial portuguesa desse momento. Só que, ao mesmo tempo, Dona Damiana segue sendo uma indígena que manteve práticas indígenas anteriores, né, que ressignificou suas práticas indígenas. Ela não deixou de ser uma índia Kayapó por ter adotado a religião católica ou por ter aprendido práticas culturais coloniais portuguesas. Muito ao contrário, a Suelen trata a Damiana como uma espécie de mulher de fronteira. Ela diz que a Damiana, como uma mulher da fronteira, e nesse caso a gente está falando de uma dupla fronteira. A Damiana ela ocupa uma dupla fronteira. Primeiramente, uma fronteira espacial, já que ela vive em uma capitania fronteiriça, né? A capitania de Goiás e a capitania do Mato Grosso eram capitanias fronteiriças, portanto marcadas aí pelo imaginário do sertão, do desgoverno, né? Do aventureirismo, muitas vezes, para usar uma chave Sérgio Buarquiana, né? Diríamos assim, baseada ali na leitura do Sérgio Buarque, de Holanda. Né? Então, ela vivia numa capitania de fronteira, sim, mas também ela era uma mulher de fronteira porque ela habitava a fronteira entre dois mundos. Né? Ela habitava aí, ela vivia ideologicamente, culturalmente, entre um mundo católico colonial, não é? De matriz portuguesa, e o mundo Kayapó. Né? E o mundo do povo Kayapó, que era o seu povo, que era a sua etnia. Né? Então, ela não deixa de ser índia, mas ela agrega a essa identidade Kayapó também outra identidade, uma identidade católica, aportuguesada, própria dessa sociedade colonial. Isso ocorre porque a cultura ela não é um todo, tá?
eu estou dialogando aqui certamente com alguns antropólogos em formação, sociólogos em formação, sociólogas e antropólogas, e vocês sabem que a leitura recente, a interpretação recente do fenômeno cultural e da cultura faz com que a gente enxergue a cultura não como um todo, como uma caixa em que você coloca ali algumas características e fecha e diz, isso aqui é a minha cultura, isso aqui é a sua cultura. Cultura não é isso. Cultura é interação. A cultura é fundamentalmente prática. A cultura ela é exercida a partir das práticas culturais. E as práticas elas são interativas, elas são dinâmicas, elas são complexas. Né? Então a cultura de Dona Damiana da Cunha certamente era marcada por esse dinamismo de uma mulher que vivia em uma fronteira física e espacial na América Portuguesa, mas também em uma mulher que vivia entre dois mundos culturais, entre a identidade caiapó e a identidade indígena, a identidade caiapó e a identidade colonial portuguesa católica. Tá? Então, Dona Damiana, a partir desse lugar complexo e dinâmico que ela ocupava, ela irá, então, atuar na intermediação para a redução de seus parentes ao aldeamento de São José de Mossamedes. Ela, como indígena, ela se vestia como uma índia caiapó e ia ao sertão. Ia ao sertão chamar os seus parentes para uma aliança com os portugueses. Certamente muitos aceitaram, outros não, mas a Dona Damiana teve um papel, então, fundamental aí dentro dessa ordem colonial e certamente garantindo a ela, aos seus familiares, aos seus parentes, espaços de sobrevivência nessa sociedade. Né? Certamente a sua missão fundamental era garantir que os caiapó sobrevivessem dentro de uma ordem tendencialmente hostil, como era aquela ordem colonial, né? E passava, a gente fica tentando fazer um exercício, às vezes até de psicologia aqui, né? Mas o nosso exercício é fundamentalmente histórico. Certamente, Dona Damiana atuou de maneira decisiva para a constituição de espaços mínimos de autonomia dentro dessa sociedade colonial para os caiapó. Né? Sem sua mediação entre caiapós e portugueses, talvez a guerra tivesse sido o único destino possível. Né? E com o papel de Dona Damiana, um outro caminho pode ter sido construído. Isso é identificado em termos históricos, sobretudo quando percebemos que, após a morte de Dona Damiana, São José de Mossamedes entrará em um processo de declínio e ruína muito acentuado. Né? Daí você entende como o papel de Dona Damiana como broker, né, como intermediária entre esses dois mundos, caiapó e português, era um papel efetivo e que ela buscava não somente o próprio interesse. É claro que o interesse individual está ali dentro das tramas, né, da história. Mas, nesse caso, o papel de Dona Damiana na constituição de acordos que fossem entre portugueses e caiapós, mas que fossem favoráveis à sua comunidade, aos seus parentes, né? Parece-nos, né, a partir da leitura de Suelen, um lugar. Parece-nos que esse papel de Damiana de fato foi efetivo, né? Porque ela conseguiu, ao longo de sua vida, garantir que o aldeamento de Mossamedes fosse um espaço minimamente interessante para a vida caiapó, né? De modo que aquele lugar não se tornasse apenas um espaço de tormentos, de trabalhos forçados, enfim, o papel de Damiana ali, inclusive a admiração que ela reuniu, tanto de coevos, né, de pessoas que conviveram com ela, que foram seus contemporâneos, quanto de pessoas posteriores, dá conta dessa importância estratégica da figura de Dona Damiana. É claro que, além de tudo isso, a gente não pode deixar de dar conta que essa era uma sociedade patriarcal, uma sociedade que cultivava ideologicamente uma série de preconceitos e de subalternização do feminino,
né? E o Dona Damiana ter exercido esse papel protagonista, esse lugar protagonista na história da capitania e da província de Goiás entre os séculos XVIII e XIX, assinala aí que, apesar dessa sociedade patriarcal e dos preconceitos de gênero e das opressões que as mulheres sofriam nessa sociedade, muitas conseguiram sim atuar de maneira protagonista, decisiva e ocupar espaços de poder e autoridade. Isso não significa diminuir os sofrimentos e as consequências dessa sociedade patriarcal e católica para as mulheres dessa época, mas significa que, apesar disso, muitas mulheres, como Dona Damiana da Cunha, não deixaram de, por isso, fazer parte da história, transformar processos históricos e atuar decisivamente, como no caso dessa intermediação que Dona Damiana realizou entre a sociedade colonial portuguesa e os índios Caiapó. Bom, mas Dona Damiana também estava sujeita às intempéries dessa sociedade, e não será à toa que muitos dos reconhecimentos que ela merecia receber por parte da sociedade colonial serão dados, por exemplo, ao seu irmão, o Manuel da Cunha, que será diretor do aldeamento de Mossamedes, embora a autoridade efetiva fosse dada à Dona Damiana, e também até ao seu marido, né, que teve posteriormente teve a sua trajetória associada como uma espécie de eminência parda da figura de Dona Damiana, o que parece, à luz das fontes trabalhadas por Suelen, um contrassenso, né? Dona Damiana era uma mulher com luz própria, com brilho próprio, aliás, como os próprios viajantes estrangeiros identificaram ali quando com ela conviveram no início do século XIX, Auguste de Saint-Hilaire e Emmanuel Pou. Bom, gente, não deixem de ler os textos, tá? O texto de Suelen é brilhante, eu adoro o trabalho sobre Dona Damiana da Cunha de Suelen Júlio. Acho que inclusive esse é um trabalho premiado, né? Não devo deixar de reconhecer, Suelen ganhou um prêmio nacional com esse trabalho. É um trabalho inspirador, porque nos ajuda a buscar, né, nos estimula a buscar trajetórias femininas ao longo da história e a pensar que, a despeito do patriarcalismo, dos machismos, né, as mulheres são protagonistas da história e de maneiras diversas, a partir de lugares de fala, lugares de mundo diferentes, elas estão aí na história e devem ter suas histórias contadas por nós, historiadores, sociólogos, sociólogas, e, enfim, a partir de nossas diferentes profissões, ok? Agradeço a todos pela paciência em assistirem esse vídeo longo, espero que ele seja útil a vocês, eu estou à disposição para esclarecimento de dúvidas, e agradeço as contribuições que vocês fizeram no chat, lá no fórum, no Teams, né? Eu vi que o Alexandre colocou uma matéria sobre a nova história indígena, sobre essa história indígena que tenta identificar os protagonismos indígenas e não apenas as vitimações que os indígenas sofreram ao longo da história. É claro que as violências, os massacres, os genocídios cometidos contra populações indígenas do Brasil são parte fundamental da interpretação histórica. Mas é também preciso e necessário enxergar esses povos como sujeitos, como atores, como protagonistas das suas próprias histórias, e tendo um papel fundamental nas próprias explicações e compreensão da história do Brasil. É isso que Regina Celestino de Almeida nos coloca em vários dos seus trabalhos e outros grandes historiadores e historiadoras indígenas. É impossível escrever, contar e ensinar a história do Brasil sem escrever, contar e ensinar a história das populações indígenas do Brasil. Tá? Então, os indígenas, eles não são mera participação na nossa história. Não, eles são coluna
coluna vertebral de qualquer interpretação histórica do Brasil. Você não compreende o Brasil da atualidade sem remeter ao papel e à importância e ao protagonismo das populações indígenas. Então, e a mesma coisa vale para a história de Goiás e a história do Brasil Central. É preciso perceber ao longo do tempo, sobretudo a partir do século XVIII, ao longo do século XIX, do século XX, como essas populações tiveram um papel fundamental na estruturação de economias coloniais aqui, na imposição de resistências e de alteridades à sociedade colonial e nacional que por aqui foi sendo implantada, mas também na constituição de uma perspectiva interativa de relações sociais, de práticas cotidianas que eram muito mais complexas do que a simples oposição entre colonos e indígenas. Havia aqui, e a trajetória de Dona Damiana prova isso, havia aqui um caudal de relações sociais que integrava, claro, a violência étnica, física, cultural, mas que também estabelecia pontos de contato, de interação, territorialização, né? Migrações, enfim, havia uma dinâmica social e histórica aqui imensa. E os povos indígenas são parte estruturante dessa história. Era isso que eu queria dizer a vocês nesse sábado, desejando a todos um excelente domingo e pondo-me à disposição para outros esclarecimentos. Um grande abraço, um beijo a todos e cuidem-se. Até mais, gente. Valeu.